E essa aula está sendo gravada para vocês de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais. Essa aula vai estar para vocês disponível no Canvas, né? E a gente está no tópico de malha básica. Já tem as aulas de malha básica que eu fiz antes do começo do semestre, né? E eu vou gravar essa de malha básica, que é uma outra fala sobre o assunto, né? E aí, se ficar bom, né, vocês assistem essa de novo. Se não ficar tão bom, vocês assistem a que está lá, talvez seja melhor. Mas o que importa é, a gente tem um trabalho de execução de malha básica, né? E aí a gente tem que pensar um pouco dos conceitos do que é uma malha básica, né? Até onde você pode ir em detalhamento com uma malha básica, ferramentas que você pode usar, modos que você pode usar para malha básica, né? É menos a demonstração de vou fazer uma malha básica inteira na sua frente e mais uma demonstração de processo de execução que provavelmente você também vai ter que fazer até o final. Lembrando que aí na terça-feira essa aula nossa vira aula prática, né? Se essa aula virou teórica, na terça vira prática de execução, tá? Então, eu vou fazer. Eu tenho aqui um model sheet que eu fiz rapidinho, né? Me aproveitando de model sheets genéricos que tem na internet, né? Isso aqui é um dos conceitos de malha básica que a gente pode ter, que é a marcação da estrutura genérica de personagem que você vai ter, masculino e feminino, por exemplo, né? Então, se eu fizer essa malha básica bem ajustada, talvez eu consiga fazer a partir dela um cara forte, um cara magro, um cara gordo, né? Ou talvez eu consiga editar para fazer proporções diferentes. Então, quando a gente pensa em malha básica, a gente está pensando no conceito de estrutura que ramifica para designs, né? Mas em alguns casos, por exemplo, você tem um design que é realmente muito específico. E ainda assim, você vai fazer uma malha base para poder fazer a escultura ou modelagem detalhado. Geralmente a gente chama isso de blocagem. Então, às vezes você vai encontrar o cara falando sobre, estou fazendo a blocagem do meu modelo, né, o block do meu modelo. E você fala, tá, mas isso aí é uma malha básica do mesmo jeito que o cara fez para o personagem genérico. E o conceito é mais ou menos o mesmo, que é o passo inicial não detalhado do personagem que você vai fazer. Certo? Vocês entendem isso até agora? Tá tranquilo? E aí, vamos falar de métodos para começar a modelar a malha básica e formas de execução de malha básica, até os roubados e trapaceados. Até esses eu quero falar. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, deixa eu escrever aqui, só porque funciona melhor na minha cabeça se eu escrever. Então, um método vai ser a blocagem. Tá? Um método vai ser a blocagem. Realmente a construção em blocos da coisa. Tem um método que é a modelagem mesmo, né? Modelagem. Aqui eu quero dividir em low poly, que é o que vocês já sabem fazer, e o poly by poly. Poly by poly. A gente também tem como, ao invés de modelar a malha base, a gente tem que lembrar que existe hoje em dia repositório. Existe repositório de malha. Então, em alguns casos, né, é bom vocês saberem, é bom saber, né? É bom saber que quando você for produzir ou trabalhar, você não precisa começar do zero para coisas que são genéricas e têm um design padronizado. Não tem necessidade. Então, existe repositório de malha básica. Eu vou mostrar um repositório só, mas eu vou mostrar. E tem também os geradores de malha. Isso é muito bom quando você tem um elenco muito grande, né? A gente tem o MetaHuman da Unreal. O MetaHuman da Unreal, não sei se vocês conhecem, não sei se já ouviram falar. Vamos abrir aqui uma aba do MetaHuman. MetaHuman. MetaHuman Creator. É lógico que a gente não vai usar esse por um motivo de logística aqui, né? Mas é bom saber que tem um criador de personagem
automatizado, quer dizer, não, mas meu jogo prevê 15 personagens em 15 dias. Talvez seja meio apertado para você modelar 15 personagens em 15 dias, mas se você tiver uma ferramenta de geração, talvez você consiga realmente atender uma demanda dessas. Então, é bom saber. Tá? E eu quero mostrar um gerador de humano que é dentro do Blender e que eu vou subir para vocês na pasta lá de arquivos depois. Não está lá agora, não, mas eu vou subir depois, que vocês podem usar exatamente para povoar o jogo de vocês com personagens que não são o foco, né? Os personagens que fazem, né, a população genérica, né? Não é aquele que você vai conversar. E vou falar com vocês. Em alguns jogos eles usam isso aqui para personagens que têm protagonismo e funciona. Em alguns jogos meio que você sabe que isso aí é tudo gerado automático. Então, depende muito da qualidade de quem está gerindo a ferramenta, né? Então, se saber. Tá? Beleza? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Se tiver pergunta, sempre pode fazer. Depende do gerador. O MetaHuman é bem completo. Ele gera muita coisa. Alguns figurinos, alguns cabelos. Mais ou menos. Ele fornece um formato de intercâmbio. Então você pode importar no Blender, editar e gerar de novo um novo formato de intercâmbio. Mas os processos desses eles são meio associados ao Unreal Engine, né? Então você vai ter provavelmente que rodar um boneco no Unreal, dar Unreal e jogar pro Blender, e não dar a ferramenta jogar pro Blender, né? Se eu não me engano. Mas às vezes eu me engano. E da Unity também. Né? O formato de intercâmbio é exatamente isso. Você está num software. Você pode fazer isso da Godot para o Blender. Você pode fazer isso da Unity para o Blender. O caminho não é linear, gente. O legal da computação é isso. A computação ela é não linear. A computação não é rápido. Vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. Vai ficar gravado. Vamos esclarecer uma coisa sobre computação. Tá? A gente foi, como humanidade, para a computação, não é porque ela é rápida, não. Tá? Não é essa a razão pela qual a gente vai para computação gráfica. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente, quando animações eram feitas manualmente, levava 4 anos para fazer uma animação. Hoje em dia, que a gente usa o computador, leva 4 anos para fazer uma animação. Aí você fala, Tom, mas cadê a vantagem? Não tem. Não, se você ficar pensando em termos de velocidade, tem jogo que leva 10 anos para ser feito. E levaria 10 anos se fosse um board game também. Ou talvez fosse até mais rápido se fosse um board game em vez de ser um jogo digital. A gente usa computador porque ele é não linear. Essa é que é a vantagem do computador. Eu posso montar meu jogo inteiro sem ter os modelos e depois vir com os modelos. E isso que é o doido do computador. Eu posso estar no software de finalização e voltar para o software de inicialização. E a coisa ela funciona bem, ela é dinâmica. Isso é que é o doido de computador. Ele faz o processo de produção ser não linear. Entenderam? Então, quando a gente pensa assim, vou usar um gerador. É exatamente isso. Eu tenho um gerador e para onde esse modelo vai, tem que ser orgânico, senão esse gerador não está me ajudando. Se eu não puder, por exemplo, ir sei lá, do Maya para o Blender, para o ZBrush, para o Substance, para a Unity, para a Unreal, então essa computação não está bem alinhada. E formato de intercâmbio é exatamente para isso. Formato de intercâmbio como o FBX, que é muito completo. Em teoria, o FBX ele suporta todos os recursos que existem em computação. Em teoria. Na prática não, porque cada software às vezes implementa uma tecnologia que não foi ainda traduzida para o FBX e precisa que alguém traduza para o formato. Mas a maior parte do que se faz em computação o FBX suporta. Então você consegue transitar o FBX em muito software. Ele é muito orgânico. Ele não é mais orgânico que um formato chamado USD, que é o Universal Scene Description. Esse realmente suporta uma cena inteira. Se você editar a cena no Blender, editar na Unity, editar na Unreal, vai ser a mesma cena e vai ser totalmente compatível. Né? Então, existe esse conceito. Tá? Então, sim, o que pode acontecer é isso. O gerador ele não vai direto para o software que você quer. Às vezes você tem que passar por outro, para depois chegar no software que você quer, e aí você consegue fazer o loop. Beleza?
Tranquilo? Mais alguma pergunta? Se tiver, você pode fazer. Então, gerador é massa. Repositório seria onde a gente pega arquivos já modelados. E você fala, tá, mas aí é trapaça. Não é não. Não. Você tem tanto trabalho para fazer num modelo que talvez essa malha básica... Pô, se você já modelou uma malha básica e você está usando ela para fazer outra coisa, é totalmente legal, não é? Você fez sua malha básica, você modelou sua malha básica, e aí a partir dela você fez 10 personagens. Não é muito doido isso? Você pensa assim, nossa, um modelo meu virou 10? Então por que em vez de ser eu modelando, não pode ser outra pessoa modelando? Né? Tipo assim, meu trabalho é fazer a variação, não é fazer a malha básica. A ideia do repositório é isso. Você tem o modelo básico, você obviamente vai dar o crédito para quem criou, e você fala que o seu trabalho foi exatamente a ramificação. No nosso caso, nosso trabalho de entrega não é esse. Nosso trabalho de entrega é a base mesh que você construiu. Né? Então a gente vai estar atrás disso aqui. Mas é bom mostrar que isso existe. Certo? Tranquilo? Como meu notebook tadinho, né? Ele é fraquinho toda a vida, eu vou mostrar um gerador primeiro. Tá? Eu vou começar pelo gerador. Eu tenho um gerador instalado aqui, tá? Vou mostrar o que tem de configuração nele. Não vou ficar mexendo demais, porque fica muito lento e muito pesado na minha máquina, tá? Nessa máquina aqui, ó. Meu PC que tem placa de vídeo, né, que eu uso em casa para trabalhar, roda muito bem. Mas nesse notebook, tadinho, não tem placa de vídeo, ele é uma tablet. Vou ser honesto, eu estou chamando de notebook porque eu gosto dele, mas no fundo do coração ele é uma tablet. Então ele não tem as potências para lidar, às vezes, com um gerador. Mas vamos começar pelo gerador aqui. Já está instalado no meu? Já está instalado no meu. Eu estou usando um que chama MBLab. Tá? Eu vou disponibilizar esse MBLab lá nos arquivos do curso também. Tá? Tem uma lista de opções aqui, ó, que eu vou editar a princípio, porque eu não quero correr o risco de gerar um negócio mais pesado ainda do que o meu computador aguenta. Então eu vou colocar que ele use o Eevee Engine. E eu vou colocar usar luz de estúdio, que é um negócio legal se você for configurar material, shader do modelo, ou a pele, é legal ter essas opções aqui, tá? E o que é interessante nesse MBLab a princípio? Esses são biotipos que ele fornece para mim, para eu começar a trabalhar. Então ele fala, ó, você quer fazer uma mulher africana, você quer fazer uma mulher asiática, você quer fazer uma mulher caucasiana, uma mulher latina, você quer fazer um cara africano, um cara asiático, um cara caucasiano, né? Então daqui até aqui, ó, são os nossos biotipos, né, básicos, né, caucasiano, asiático, africano, né, e latino, né, são os biotipos básicos. Aí eu vou ter aqui 2 tipos de anime female e anime female 2. Um negócio que eu tô chamando de realistic anime female. Acho que eu vou usar esse, inclusive, para ver o que é. Vamos ver o que é isso. 2 modelos de anime male, né? O realistic anime male, female elf, male elf e male dwarf. Não tem female dwarf. Como é que esse povo reproduz? Não sei. Vamos lá para a próxima. Então aqui, ó, vamos pegar esse só por curiosidade. Na verdade, tem mais um motivo para isso, né? Obviamente que eu já mexi no software, eu já abri, eu já vi. Mas a curiosidade foi exatamente essa a primeira vez que eu mexi, né? Qual que é esse? Mas a ideia é que você tem, por exemplo, o MetaHuman. Ele vai gerar realismo. MakeHuman, que é um software para Linux e para Windows, talvez tenha para Mac também, não sei. Você instala por fora, né, que é um gerador por fora, e também gera um humano realista. Então, o fato desse gerar proporção de anime e proporção estilizada é interessante. Então quer dizer que eu não estou restrito nessa ferramenta a design realista. Mas vamos lá. Deixa eu gerar o personagem. Como falei, minha máquina é um pouquinho fraca, então vai demorar um tempo para processar o meu pedido. Né? Cadê o pedido? Olha o pedido. E na hora que ele gerar aqui, ó, pá,
ele gerou o boneco aqui, já num tamanho entre 2 metros, né? Isso aqui é 2 metros da interface, esse espaço onde a personagem está aqui, né? Eu vou dar um foco aqui no personagem para a gente ver. E aí, o que ele liberou para mim, ó? Depois que eu criei, ele gerou essa barra aqui, ó, ela modificou. E agora eu posso mudar a idade do personagem, a massa do personagem, a tonificação da musculatura do personagem, né? Então, só pegar a tonificação para vocês verem, né? Muito forte. Lembrando que, para o nosso trabalho de Base Mesh, a gente não vai usar isso, mas para o trabalho de modelagem, vocês podem, tá? Porque o Base Mesh, vocês têm que fazer o exercício de construção da malha básica. Então, isso aí você tem que criar, né? Essa malha básica já está pronta, né? Ninguém criou ela, né, dessa turma. Mas, para o personagem que vocês vão fazer no jogo, vocês podem usar essas ferramentas, tá? Não tem problema nenhum, porque tem muita coisa para se fazer a partir disso aqui. Você tem cabelo, figurino, né, tem textura, tem muita coisa, tem muito trabalho ainda. E se você ficar refazendo a malha básica até chegar no design, você vai perder um tempo e ainda vai ficar frustrado com o resultado. E não tem problema, é uma ferramenta feita para isso, entendeu? Eu conheço tanto de jogo que usa essa ferramenta, essa específica para fazer jogo, todos são muito safados, não dá para mostrar nenhum aqui. Mas eu tô ligado por que esse povo fez essa ferramenta e por que ela tem em uso até hoje. Tô sabendo. Mas aqui, ó, além dessas tonificações, eu tenho biblioteca de personagem. Então, eu tenho uma Character Library, que são todos esses tipos aqui, ó. O que são esses tipos? Eu estou lendo na ordem, vocês estão vendo a aula comigo ao vivo, eu estou gravando, mas vocês sabem que eu não vou publicar para o mundo. Então, não estou preocupado em ficar apontando lá na tela do PC, não. Aponta aqui no quadro. Aqui, esse type Hourglass, ele vai pegar as medidas do personagem e vai fazer aquele formato de ampulheta, né? Cintura muito fininha, quadril muito largo, busto muito largo. Esse aqui é o Hourglass. Mas tem aqui, tipo, gigante, né? Tem tipos comuns. Tipo comum é gente que você vê aí pela rua, passeando pelas ruas do mundo, né? Aí tem que ver qual que é o tipo de pessoa que passa na janela desse cara. Então você vai, mas eu nunca vi ninguém assim, não. Vai saber o que essa pessoa estava vendo na vida, né? Mas o tipo atlético, né, que vai ser mais tonificado. Então, isso são pré-configurações dos formatos de tom, idade, peso, forma, né? Então, isso aqui é uma série de tipos que ele fala assim, não, eu já deixei configurado uma série de tipos aqui, né? Para adiantar serviço. Mas eu tenho, além disso, além da biblioteca, um gerador randômico. Então, eu posso gerar randomicamente formas de personagem. E eu tenho como mudar as medidas do corpo. Então, nesse gerador aqui, ó, eu tenho todas essas partes do corpo aqui, ó. Face, olho, pálpebra, sobrancelha, pescoço, peito, queixo, bochecha, braço, mão, cabeça, perna, né, boca, tudo isso. Se eu selecionar, por exemplo, será que eu ponho cabeça? Acho que eu vou pegar a cabeça. Se eu ponho cabeça aqui, ó, ele vai me dar o que são as medidas de cabeça do personagem. Eu faço isso porque geralmente fica bem ridículo. Tá? Então eu consigo mudar a forma da cabeça, né? Então, vamos pegar o tamanho da cabeça. Hã? Não, a topologia dele já é toda correta e animável. Inclusive, ele gera o rig de face para a expressão. Existe como contabilizar isso? Não, depende do jogo. Quando a gente fala muito vértice, ele está com muito triângulo aqui, porque essa malha aqui,
ela está usando modificadores, né? Então, assim, dependendo do tipo de jogo, isso aqui vai ser exatamente o que precisa para quê? Para close. Então, se você vai fazer retopologia, provavelmente é porque, mas meu boneco é muito pequenininho, então talvez eu queira simplificar. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Você fala assim, não, pô, 34.000 é muito para um personagem que eu vou ver de longe. E aí, para isso, eu quero fazer retopologia. Tudo bem, beleza. Mas para o que a gente usa de close, por exemplo, que seria expressão facial, umas coisas mais próximas, ele está pronto. E funciona. Agora, como ele também prevê animação, ele já tem esse multiplicador que permite que eu dê um zoom ainda maior. Então eu posso dar um close no olho do personagem, que vai ter detalhe. Então ele prevê esse extremo. Mas sim, você está certo. No caso de fazer uma otimização para jogo, talvez você tenha que fazer a topologia dele. Mas não é difícil refazer a topologia de personagem que tem loop correto, né? Então, porque os loops deles são corretos, você consegue usar aquele remesh que é o Decimate, né? Você consegue usar o Decimate como... Isso, exato. Quem falou? Obrigado. Então você põe 2 níveis de unsubdivide no modelo, ele vai já cair para 11.000, sabe? E ele mantém muito da estrutura de topologia. Números pares aqui, eles costumam sustentar muito da topologia. Então, 2, 4, né? Aqui já vai destruir, né? 7.000. Então, não, isso aqui eu não quero, não. Mas 2 já reduz, 11.000 já é bem mais aceitável, né? Você põe uns 11.000 num personagem desse e troca pelo billboard na distância, sabe? Troca por uma plaquinha com render estático. Não, depende do jogo. Depende do jogo. O jogo é que define isso. Então tem jogo que se o personagem brotar na cena, tá ótimo, né? Você pega um jogo que tem muito fog, muito mist, né? Que tem muito objeto em cena, e aí tem uns personagens que brota. Ou plataforma também, por exemplo, você tá fazendo um jogo pro Switch, cara, as coisas vão brotar. Não tem como você fazer uma visão muito longa, porque o processamento do Switch não permite. Então você vai ter que fazer coisas que brotam, sabe? Que dão, agora apareceu o personagem na cena. Então você tá fazendo e pula um personagem. E aí esses 11.000 tá ótimo, tá passando de bom, né? É sempre bom ver qual que é o número de triângulos simultâneos que a sua plataforma suporta também. Né? Num PC igual esse aqui, eu estou reclamando até desse PC, mas ele aguenta 2 milhões de triângulos simultâneos. Isso é muito triângulo. Realmente vai fazer tipo, um elenco aí numa cena. Né? E também qual enquadramento, até onde você vai ver e tudo mais. Mas aqui, ó, a se saber, você consegue modificar, né, as proporções de quase tudo do personagem, tá? Uma ou outra, se eu não conseguir, ainda é possível modelar, né? Ou seja, você ainda pode pegar o modelo e esculpir, modelar em cima, né? Então isso aqui, de novo, é uma malha básica, então como você vai tratar em cima depois? É muito livre, né? E aí, vamos trocar aqui, esse aqui foi o Body Measures. Tem pose também, ele tem umas poses. Na hora que você vê as poses, vocês vão ver que é meio suspeito essa ferramenta. Mas ele tem umas poses, personagem sentado, personagem em pé, né? Porque às vezes você não precisa do personagem animado em cena, né? Ou você pode começar a partir de uma pose para animação, né? Ele tem um editor de pele. Aqui vocês vão ver minha máquina chorando na rampa. Porque se eu vier aqui no modo de shader, vocês vão ver que na hora que eu for editar as coisas dá um lag muito grande. Mas é porque eu tenho o Skin Editor aqui, eu posso editar a pele dela. Cor, veia, pinta, né? Então eu tenho como quanto de oleosidade tem na pele, né? Então eu consigo já começar o personagem com mais acabamento. Alguém ia fazer uma pergunta? Sim, sim.
Na hora que finalizar, vocês vão ver que ele vai gerar um tanto de mapa de textura. E todos já não vê. Então, esse personagem, ele sai pronto para animação. Ele sai pronto. O que não tem nele? Não tem por quê? Porque eu não tenho, não é porque não tem. Se você tiver, por exemplo, modelos de cabelo, modelos de roupa, ele consegue fazer até a aproximação do modelo de roupa ao corpo. Porque ele tem um suporte para isso. Eu não tenho conteúdo para alimentar ele aqui, mas ele é uma ferramenta feita para você automatizar processos de criação de personagem mesmo. Então, esse é o conceito da ferramenta. A mesma coisa do MetaHuman, é o mesmo conceito. Obviamente que o MetaHuman ele tem um suporte melhor e mais completo, porque ele é da Epic, que tem dinheiro infinito, né? E isso aqui é feito por uns caras da comunidade que usam Blender e falam, opa, meio doido fazer isso. Então, assim, em termos se a gente for pensar assim, nossa, o que equipe consegue fazer, é que esse povo é muito doido, porque, cara, o tanto que esse povo consegue fazer com o recurso que eles têm é muito mais longe do que você pensar, nossa, você tem que ter essa equipe inteira, essa verba inteira, e o que você fez meio que não tem esses recursos, mas por que não tem? Vocês têm equipe para isso, né? Quando você começa a pensar em umas coisas assim, né? Quando você pensa assim, por que Unity não tem uma ferramenta automática de localização que vem nativa? Eles têm dinheiro e equipe para isso. E por que a Godot tem, sendo que ela é um open source feito pela comunidade? Mistérios da natureza, eu não vou preocupar com isso, mas a se saber. Isso é feito para ser um solucionador de problemas. Então, ele tenta abarcar o máximo de soluções possível, mas não consegue abarcar todas. Diga. Isso. Eu já vi um que também tem a caverna meio junta. Cara, a diferença... Dá diferença sim, dá diferença sim. Tem um conceito no Bonnie, que é o conceito de row. Né? Então, o seu Bonnie... Eu consigo, gente, peraí. Eixo X, né? Eixo Y e eixo Z, né? Então, o Bonnie, ele tem o eixo Y aqui. Então, o eixo Y do Bonnie é sempre aqui. Mas o eixo X e o eixo Z são relativos. Aqui, meu X está negativo, meu Z está negativo. E eu posso rotacionar o Bonnie para que eu tenha, por exemplo, o X para cima. Eu não vou rodar meu braço assim, né, gente? Por favor, eu não consigo. Né? E ter, por exemplo, o Z para cima e o X, né, positivo. Né? E isso afeta o quê? Por exemplo, eu estou fazendo uma captura de movimento. Na captura de movimento, o meu Bonnie tem um row. Então, se eu quiser encaixar essa captura de movimento no meu esqueleto, o row desse Bonnie tem que estar igual. Né? E isso, quando você gira o Bonnie num software 3D, quando você faz esse giro aqui, se você não alinhou forçosamente o Bonnie, às vezes ele gira assim, ó. E aí você tem essa diferença de alinhamento entre a fonte de animação e a saída. Obviamente que, se eu animei também um boneco que tinha esse row, e eu vou colocar isso num personagem que tem um row diferente, vai dar diferença. Então, o fato desse estar em ângulo, né, me diz que o Bonnie que estava assim, em repouso, né, que é a posição que você cria ele, né, ele foi rotacionado e eu tenho que conferir o row dele. Então, sim. Não chega a ser questão de melhor ou pior, é só questão de padronização mesmo. Qual que é a padronização que a equipe está usando para poder alinhar a fonte da animação ou a distribuição das animações do boneco. O que acontece é que, tipo assim, se eu fizer retinho assim, por exemplo, para modelar, retinho assim é pior. Porque eu tenho pouco espaço entre as coxas para modelar. Então, se eu abrir, eu tenho mais espaço para navegar entre as coxas. É a mesma coisa... Sim, exato. Se você tem pouco espaço aqui, como é que você vai encaixar um figurino? Então, abrir a perna significa que é mais fácil de encaixar o figurino. É a mesma lógica de pose assim e pose assim, pose T e pose A. A pose A, ela é mais relaxada de músculo, então os músculos aqui estão todos relaxados. Isso é muito bom para você fazer uma escultura de músculo, por exemplo. Mas fica ruim para modelar aqui, né? Porque aqui tá, ou para colocar a roupa aqui. A pose T é mais fácil para você encaixar figurino, né? Mas você tem que fazer o quê? Esse músculo contraído.
Então, isso é uma diferença de pose. Então, aqui, ele está no meio termo, né? Ele não é nem a pose A totalmente relaxado, nem a pose T, é um meio termo que, de novo, a equipe que decidiu esse design falou, não, para a gente tá bom. E a mesma coisa, se eu abaixei aqui, como que eu abaixei? O roll disso aqui tá como? Né? Ele torceu no processo. E a gente vê isso no Blender, né? Na hora que a gente tá torcendo um bond, a gente vê ele saindo do ângulo. Você olha de frente e você começa a ver uma lateral ou algo assim. Tá? Então, tem uma diferença sim. De novo, se você tem um padrão, é só seguir ele que dá tudo certo. E não tem um melhor ou pior, é realmente o que a equipe vai trabalhar, porque todo formato desse vai te dar um ponto positivo e um ponto negativo sempre. Sempre vai... eu dou um exemplo de gente velha, deixa eu dar um exemplo. É como a Brasília do Chaves. Você fecha uma porta, abre a outra, sabe? Então, é isso. Então, aqui eu tenho o Skin Editor, que vai me dar, tipo, os controles de tom, de cor, né? As veias da pele, né? Então, as veias podem ser super visíveis e saltadas, né? Ou você pode tirar todas elas, né? Deixar a pele mais lisa, né? A mesma coisa com 0.5, acho que é o padrão. Você pode ter, por exemplo, pintas ou não ter pintas na pele, então o número de freckles, né? O tanto que você vê o sangue correndo pelas veias, né? O tanto nas microveias, né? Quando você tem o blush, é o sangue que você puxa nos pontos capilares, né? Então fica esse avermelhado, né? Igual quando você aperta e solta assim, fica branco e depois fica vermelho. É como que o sangue está circulando ali naquelas extremidades, né? Então, dá para editar tudo isso. Eu quero pôr o genérico aqui, 0.5. E eu vou pedir para ele finalizar, né? Vou pedir para ele finalizar o personagem aqui, né? Ele vai perguntar onde é que eu quero salvar as imagens das texturas. Alguém tinha perguntado das texturas. Então, vamos colocar aqui texture. Vou colocar char. Vou colocar nome genérico, gente, só porque char texture. PNG. Ele vai demorar um pouquinho para processar aqui, tá? Então, ele vai finalizar o personagem. Quando ele finalizar, vai sumir essa barra aqui e vai vir as barras relacionadas ao rig, né? E como que você pode finalizar o rig do personagem. Então vai ter, você quer fazer controle, você quer alinhar com o rigify, você quer que tenha controle de expressão facial, né? Então ele vai substituir isso aqui e ele vai, na pasta que eu escolhi, aí ó, já terminou? Já terminou sim, né? Já terminou. Então, todas as texturas que ele precisa de máscara, de olho, né, da íris, os mapas de máscara, tudo que ele precisa para poder reconstituir a pele que eu criei. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a referência que eu peguei para desenhar o nosso model sheet de hoje. Peguei essa referência aqui para desenhar. A imagem estava pequenininha, não dá para usar. Deixa eu redesenhar isso aqui. Então, os dentes, ó. Olha que legal os dentes. Mas aí ele tem todas as imagens, né? E aqui eu tenho a finalização, se eu quiser, meio pesado minha máquina ficar processando o render, tá? Eu vou no modo sólido. E vou pegar aqui o nosso rig e vou pedir para ele mostrar através da coisa. Tem o rig aqui do personagem. É animável, aceita captura de movimento, então você consegue pegar uma captura de movimento e ler uma captura de movimento no personagem, né? Você consegue salvar as poses, né? Você consegue pôr o personagem em umas poses básicas, né? Que são super suspeitas, né? Né? Standing Symmetric, vamos pôr Standing Symmetric, né? Então, é um personagem já rigado, já animável, né? A gente já pode
levar esse. Ele, inclusive, ele está no rig que alinha com muita lógica de rig humanoide de motor de jogo, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que acontece em rig humanoide da Unity, né? O osso da pelvis, quando a gente vai fazer o nosso rig e a gente quer liberdade para fazer o rebolado de um personagem, a gente geralmente põe esse bone virado para baixo, né? Porque aí você consegue torcer o quadril a partir do abdômen. Mas, se você pegar o rig humanoide da Unity, por exemplo, ele usa esse bone nessa direção, então meio que está alinhado com o que a Unity usa. Aí você pensa, pô, mas não era melhor que a Unity fizesse no formato que é melhor para animar? Era, mas é o que tem para hoje. Se for usar para baixo, tem que usar o genérico. Tá? Se for usar com o osso para baixo, tem que usar, não pode usar o humanoide da Unity, não. O legal do humanoide da Unity é que você pode pegar um rig e colocar em vários personagens, porque você pode mudar a escala dos bones individualmente e mascarar os bones. Então, uma animação de um personagem, você pode despejar para todo mundo. Mas, se for fazer isso, não pode animar a escala nos bones, tá? Ele usa a escala do bone para fazer esse ajuste. Mas não tem, mas ele é possível implementar ele com uma certa facilidade, né? Porque a gente tem as ferramentas de automação de rig do Blender. Então, uma vez você tem isso aí, tipo, criar isso, associar isso ao Rigify não é difícil, não. Tá? Lembrar disso vai ser difícil para mim, porque eu não lembro exatamente aonde que fica as... Simple Morph, Facial, Base Express, tipo, After Finalization, aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, se você fizer o AD Rigify na ferramenta antes de finalizar, então o rig vai ser o Rigify que tem os IKs e tem isso tudo. O negócio de IK é que IK ele não é tão compatível com o motor quanto a gente acha, né? Então, você tem que ver no motor que você está usando na Unity, eu não sei quais constraints que são compatíveis com a Unity, ela é muito restrito, né? Então, tem que olhar quais constraints que você está usando, então é bom olhar isso. Mas, se precisar do Rigify, tá aqui, não tem problema não. Beleza? Tranquilo? Então, esse foi o gerador de personagem. E vamos começar um negócio novo aqui. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Tchau pra vocês tudo. Vamos apagar todo mundo aqui. E deixa eu... Vamos falar de repositório. Fala só de um, tá? Vou falar só de um repositório. É o Blender, tá? No site do Blender, a gente tem na seção de download demo files. Em demo files, você tem um monte de recursos que você pode baixar para usar nos seus projetos. Mesmo. Então, se você nunca clicou, nunca explorou o site do Blender, recomendo. Acho que não custa. Então, olha só. O primeiro que tem na lista de repositórios do Blender são Human Base Meshes. E eu tenho dois tipos de Human Base Mesh, os dois realistas, masculino e feminino, e o masculino e feminino estilizado num formato mais próximo do que seria o cartoon da Pixar, Disney, DreamWorks, que é o cartoon ocidental. Né? Se o MB Lab, né, que é a ferramenta criada por motivos estranhos, ela faz o anime, né, ela tem geração de malha anime, que é estética cartoon oriental, o Blender vai me dar estética cartoon ocidental. Tá? Então, são esses queridos aqui. E aí eu tenho, se vocês tiverem curiosidade,
Qualquer um desses demo files você pode baixar e vários deles vão estar com isso aqui, ó. Qual licença? Então isso aqui é domínio público, pode usar à vontade. Isso aqui é domínio público, então todos esses materiais são domínio público. Quer dizer, pode usar qualquer um desses materiais no seu projeto. E o que mais tem de demo files no Blender File? Você tem simulação. Você tem coisas de simulação no Blender. CCBY você tem que dar o crédito no seu produto. É isso. E aqui, ó, cabelo. Greasy Pencil. Todos o artwork do Blender, quando você abre o Blender, tem aquela arte, todos esses arquivos, você pode abrir os projetos e ver como é que foi feito. E ver os materiais. E alguns vão ter esse bike, é só você dar o crédito, quer dizer que você pode usar o conteúdo se você der o crédito. Os que tiverem o share alike são os mais complicados. Share alike quer dizer que quando você publicar o seu trabalho, você tem que usar a mesma licença. Tá? Então... Mas tudo isso aqui, ó, é coisa que vocês podem baixar a demo e ver quais são os materiais disso. E aí tem shader de Eevee, né? Modelo, coisas para vocês explorarem do Eevee. Conteúdo do Cycles que vocês podem baixar para ver, né? Eu, inclusive, trabalhei nesse projeto aqui, ó, que é um trabalho da Blender Foundation. Eu fui artista de concept desse trabalho. Fiquei desenhando essas ovelhas aí. E aqui, Geometry Nodes. Espalhador de flor. Fazedor de árvore. Né? Tem de animação, né? Bonecos para treinar e praticar animação. Né? Coisas de modelagem, coisas de escultura. Recursos de escultura, brushes tridimensionais. Né? Que é diferente do brush padrão, né? Esse brush, se ele tem uma orelha, na hora que você bate o brush no modelo, já nasce a orelha. Você bate o nariz, já nasce o nariz. Você fala assim, puf, o nariz já aparece. Porque o brush ele é tridimensional, ele não é só subir e descer. Ele tem os relevos para dentro. Né? Então, o brush ele gera isso aqui automático. Né? Você vai lá, pá, pá, pá. VDM Brush, o nome disso. Automask, né? Tipo, brush para roupa. Né? Bastante coisa. Bastante coisa. Tá? A se saber. O repositório que eu mostrei para vocês é o Blender. Perguntas? Esse Junk Mode também, tem problema de usar ele em projeto e depois comercializar esse projeto? Tem que ver a licença que ele está lá. Aí você entra lá, dá uma lida, vê se o cara declarou a licença. Geralmente é assim. Qual que é a lógica da lei? Gente, eu consumo o tempo de vocês. Qualquer coisa eu faço um apêndice da aula para vocês. Eu sei que eu já tenho a aula de Base Mesh gravada, então não me estresse mais, não. Gente, se a pessoa não colocou nenhuma descrição específica de licença, não se arrisca. Qual que é a lei? A lei diz que uma vez publicado, o autor da publicação é dono do copyright. Certo? Se ele colocou o nome dele lá. Então, se tá lá, né, se eu coloquei lá, tipo, meu jogo, e escrevi Daniel Pinheiro Lima no jogo e publiquei, e a primeira data de publicação desse produto no mundo é essa data que tem o meu nome, então o copyright é meu, ninguém tira. É inalienável. Tá? É inalienável. Para poder alterar isso, você tem que ou suprimir seu nome. Quer ver um caso interessante? O primeiro filme de zumbi, né? Acho que o nome do cara é Jorge. Não, esqueci o nome do cara. O primeiro nome do filme de zumbi que teve, o cara esqueceu de pôr o copyright. Esqueceu na tela de início. Então, o filme de zumbi virou domínio público. Por isso tem tanto zumbi. Porque o cara fez o filme, criando o conceito, e não gerou copyright de acordo com os parâmetros da lei. Então os caras podiam pegar o filme, que passou no cinema, e passar na TV à vontade. Os conceitos estavam lá, os caras podiam pegar. A Noite dos Mortos-Vivos, eu acho. Night of the Living Dead. E é um negócio que o cara só esqueceu.
Ele perdeu o copyright. Mas se tem um nome, se tivesse um nome, você não ia poder fazer a mesma exploração do conteúdo. Coisa que acontece. Se você não põe seu nome lá, não é de ninguém. Mas mesmo assim eu não arriscaria. Né? Vai saber se está por dentro do produto e tal. Eu iria atrás de licenças que eu conheço. Então, o Creative Commons, o projeto do Creative Commons é reduzir a burocracia da comunicação de licença. Então, quando eu ponho o meu nome, mas eu ponho a licença aqui, eu estou informando. Você pode usar comercialmente ou não. E quais são os critérios para isso. Então, CC com esse zero significa que é Creative Commons com nenhuma restrição. Você pode usar comercialmente, você pode explorar à vontade, você não precisa dar crédito ao autor. Quando é BY, isso quer dizer que você pode fazer tudo, contanto que você dê crédito ao autor. Quando tem... quando não pode explorar comercialmente, vem o cifrãozinho cortado, né? Quando você não pode fazer derivativo, acho que é ND que vem escrito, você não pode fazer nenhum produto derivado daquilo. Tudo que você pode fazer é realmente só explorar e se você for mandar para outro lugar tem que estar igual ao original. Então você não pode, por exemplo, o Geometry Nodes não derivativo, você não poderia colocar um node nele. Só configurar as variáveis que ele publicou. Já um share alike significa que se você fez uma alteração, você tem que compartilhar ela do mesmo jeito que você pegou, com share alike. Se tem não comercial, se tem o cifrão cortado, né? Eu não sei como é que fica a sigla, não sei se é NC, se é não comercial, quer dizer que você não pode explorar comercialmente, mas aí está declarado na licença. Tá? Nesse caso aqui, todos esses podem. Né? Esses 3 aqui estão liberados. E o que me interessa é o primeiro, né? Que é o Human Base Meshes. Esse é o que me interessa. Porque esse é o que tem a ver com a gente. Eu já baixei ele e eu vou colocar para vocês na pasta lá. Claro que eu vou. Como se fosse difícil achar o download no Blender, né? Vamos combinar. Mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui um tanto de Base Mesh, não sei o que mais. Não, peraí, esse aqui. Character Tester Backup. Esse JSON aqui é as configurações que eu fiz no meu personagem. Então, uma vez que você cria as configurações do personagem no MBLab, você consegue reconstruir ele. Tá? E eu não quero nenhum desses aqui. O que eu quero é Human Base Meshes Bundle. É um arquivo de Blender. Aí tem 2 formas de abordar isso, tá, gente? Por causa de tempo de aula, eu não vou entrar muito a fundo no esquema, não, mas todo conteúdo de Blender, você pode dar append, vocês sabem disso, né? Se você tem um arquivo .blend e você quer usar em outro .blend, você pode ir lá e dar o append. Vocês não lembram disso, não lembram? Isso tá tranquilo, né? Porque isso é lá do primeiro período. Mas tem uma outra forma de compartilhar, é que se você tiver uma pasta sua no seu sistema, que você fala que é a sua pasta de compartilhamento de assets, todo arquivo que você colocar lá e qualificar como asset, você consegue dar drag and drop, assim, você consegue transformar num negócio você consegue fazer com que o seu Blender fique um pouco mais enriquecido de recursos, né? Então, em vez de você ter que ir lá e dar append toda vez, achar o arquivo, meio que ele já aparece na hora que você cria um arquivo novo, já aparece ali o link para você fazer os appends e essas coisas, tá? Mas isso aqui, ó, são 4 base meshes. Esses base meshes possuem já uma boa topologia. Vamos pegar aqui a personagem feminina. Vamos isolar ela aqui. Deixa eu dar um... Então, ela já possui uma boa topologia, tá vendo? Mas o intuito disso aqui não é necessariamente que você faça exatamente esse personagem, mas sim que você edite forma, estrutura, né, que você passa, às vezes, a escultura por cima, né, às vezes, inclusive, a retopologia, dependendo do caso. Né? Esse aqui é uma malha básica, é só para você não começar do zero. Né? E esses aqui, eles não estão rigados. Né? Se a gente olhar aqui, body female, né? Ele tem os olhos, tem a malha, mas ele não está com rig. Né? Então, nesse caso, a gente teria que fazer o rig.
Mas, de novo, é melhor ter que começar do zero, né? Quando você vai fazer um trabalho de criação de personagens, principalmente com prazos curtos, equipes pequenas, né? Com elencos grandes, né? Então, é bom não começar do zero. É bom não começar do zero. E ele tem, inclusive, as peças separadas, né? A mão separada, né? Então, às vezes, você precisa só da mão. Você tem a mão separada. Beleza? Tranquilo? Pode usar isso? De novo, para a entrega do Base Mesh, não. Mas depois da entrega do Base Mesh, sim. É porque no Base Mesh eu preciso que vocês executem um Base Mesh, tá? Beleza? Então, deixa eu fazer aqui o conceito de... Eu tenho 50 minutos? 40 minutos? Tem 40 minutos. Deixa eu ver o quanto que eu consigo fazer em 40 minutos de explicação dos processos de criação de Base Mesh. Lembrando que a nossa próxima aula de terça-feira é vocês executando o Base Mesh em sala de aula a partir dessa parte da aula, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu... Deixa eu adicionar aqui minha imagem de referência, que é esse cara aqui. Né? Como eu gosto de fazer as coisas meio que já no tamanho certo, eu vou colocar essa imagem centralizada aqui, mas eu quero já colocar a escala disso aqui mais ou menos do tamanho que funcione. Então ele está com 2,5 metros aqui, aqui ele está com 1,5 metro, talvez um pouco maior. Né? Então talvez eu queira uma coisa nesse sentido aqui, né? Um pouquinho maior, talvez um pouquinho maior. Tá. Então, essa imagem aqui, que eu estou usando de referência, eu vou querer que essa imagem ela fique... Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar isso aqui na minha coleção de referência. Vamos fazer bonitinho. References. Essa imagem, por enquanto, vai ser minha imagem de frente. Tá? E aí eu quero que ela esteja sempre atrás. Né? Sempre atrás do que eu estiver modelando. Eu não quero ela tampando no modelo. Então, vou querer ela sempre atrás do que eu estiver modelando. Né? Talvez eu não queira ver ela em perspectiva. Talvez eu não queira ver ela em perspectiva só no ortográfico. E talvez eu queira ver ela só nos eixos alinhados mesmo. Frente, lado. Né? Talvez eu não queira ela me perturbando quando eu estiver navegando. Tá? Então, aqui eu vou fazer a imagem de frente. Né? Vou duplicar isso aqui. Então, vou duplicar. Né? Eu dupliquei usando a duplicata do tipo linkada, tá? Que aí se eu editar a configuração de um, eu edito a configuração dos dois. E aí, eu vou rotacionar isso aqui em 90 graus. E vou colocar, talvez 180. Rotate 180. Em Z. Aí, eu quero mais ou menos isso aqui. Né? E aí, eu movi isso aqui. Não. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Beleza. E aí, um método de fazer a blocagem, vocês já sabem. Em teoria. Que seria fazer o modelo low poly dele. Né? Vou fazer rapidinho qualquer coisa, vai ficar feio, saibam. É só para ilustrar, tá? Então, vou adicionar aqui um cilindro de 8 por 8, de 8 não preenchido. Nothing. Vou colocar aqui meu mirror aqui para já garantir que eu vou fazer as duas partes. E na hora que eu for fazer aqui meu modelo, é um modelo low poly,
É um modelo low poly aqui. Deixa eu fazer um grab scale aqui só para começar pelo calcanhar. Não vou fazer, gente, não vou fazer o pé, não vou fazer a mão, tá? A gente tem tempo. Eu não tenho. Quero só. Então, aqui de lado, eu quero fazer a mesma coisa de alinhamento, né? E aí aqui, mesma coisa, vamos pegar aqui. Opa, eu quero partir daqui. Não estou preocupado com a topologia do joelho, tá? Essa é uma das vantagens do Base Mesh, você pode se preocupar com isso depois, né? Aí aqui, mesma coisa, eu vou voltar sempre desse lado aqui e puxar isso pro espaço que eu quero, né? E aí, tipo assim, se eu precisar de mais algum corte, né? Ou se eu precisar editar, por exemplo, isso aqui em ângulo, né? Eu faço, né, a edição, se for o caso, né? Posso tanto fazer a edição assim, como eu posso puxar os cortes, né? Tipo, e resolver isso. Lembrando também que não precisa ser ciência de foguete, não. A gente não precisa fazer a coisa precisa e perfeita agora, porque isso aqui é só a malha básica. O que vai ser mesmo a malha é outra história, né? Então aqui eu quero você aqui. Aqui eu quero talvez mais um, ó, corte. Scale Y. Você consegue já ir alinhando os dois eixos enquanto vai fazendo? Oi? Você consegue já ir alinhando os dois eixos enquanto vai fazendo? Tipo, nos três, na verdade, né? Mas, sim, sim. Melhor você já ir alinhando tudo que você puder. Aqui eu vou fazer eu vou fazer isso aqui. Vou fazer esse extrude aqui. Visto de topo, eu vou querer já fazer com que essa parte aqui venha um pouco para frente. Né? Essa parte inteira, talvez, eu queira que venha um pouco para frente. 3. Rotate. Grab. E aí, mesma coisa aqui. Eu vou querer, provavelmente, apagar esse vértice aqui que eu fiz sem querer. 7. Vou puxar um pouco para trás assim. Deixa eu puxar aqui com o Proportional Editing. Só que tem umas coisas que eu acho que eu vou preferir fazer mais curvo. E outras coisas, tipo assim, eu não tenho muita malha para resolver. Então tem que ser mais ou menos mesmo. Então, vou ter que suavizar alguns cortes aqui. Né? Esse aqui eu vou ter que suavizar ele para cá. Suavizar esse cara para cá. Suavizar para cá. Bom, acho que dá para entender. Acho que dá para entender. Acho que dá para sacar o que é a modelagem low poly, né? Vou fazer. Não vou ficar preocupado demais, não, porque o que me interessa aqui é o conceito, tá? Mais do que a perfeição da forma. Me interessa o conceito. E aqui, ó, onde está saindo do espaço aqui, eu vou ajustando aos pouquinhos. Né? Peguei uma referência de uma pessoa, mas eu não estou gostando muito de algumas coisas dessa referência.
Tá bom. A gente depois faz o ajuste necessário, né? Mas isso aqui, em teoria, vocês já fizeram isso aqui na aula do Lipão, né? Então, é só puxar aqui, só para mostrar que isso aqui vai virar esse espaço. Esse cara aqui vai virar o ombro, né? E a gente vai ter, tipo, esse cara alinhando no ombro e esse malandro aqui alinhando no peito e fazendo mais ou menos essa base aqui. A mesma coisa vai acontecer atrás e eventualmente eu vou editando esses vértices para criar onde é que vai ser o encaixe do braço, né, puxando isso para alinhar mais com o design da pessoa que fez, né, e fazendo esse espaço. Essa lógica aqui, ó, é a modelagem low poly, tá vendo? Como o base mesh aqui, ó, já dá para ver, tá nascendo a forma. Eu não vou fazer completo por causa do nosso tempo de aula. Mas dá para ver que o que eu tenho que fazer aqui é terminar de puxar esse low poly, e isso já é minha malha básica. E eu posso fazer esse modelo low poly para todas as peças que eu achar que são importantes para o processo de marcar o personagem. Sim. Vai puxando na forma, botando bola no ombro, uma bola no braço. Só que você acha que assim, qual forma melhor em qual situação? Tá. Esse de fazer essa blocagem com a geometria, eu vou fazer na sequência, que é o blocagem, tá? Esse método da blocagem eu vou falar na sequência, e aí a gente volta na sua pergunta sobre melhor, pior, beleza? Mas aqui, ó, vocês entendem que eu posso realmente puxar meu boneco inteiro e a partir desse boneco low poly ir detalhando, certo? Tá. Então, deixa eu falar sobre o poly by poly. Só porque eu tenho que falar do poly by poly, não é para vocês fazerem, não, tá? Então, eu fiz modelagem low poly, não é isso? Foi o que eu acabei de fazer. O poly by poly é porque eu sou velho, tá? Eu sou velho, não esquece disso não, eu já tô quase nos 50 anos, gente. Então, eu sou anterior à existência de escultura e alguns métodos de modelagem que são hoje muito comuns. Então, vocês talvez vão me pegar modelando as coisas, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Às vezes vão me pegar modelando e falar, ué, Daniel, mas por quê, né? Qual que é o sentido disso, né? Vocês vão pegar eu fazendo o modelo, às vezes, do personagem, ou em algum vídeo, ou em algum lugar, seguindo um model sheet. De novo, isso aí, eu sei que tem algum espaço meu de aula de modelagem que isso acontece, né? Onde eu vou desenhando a forma que eu quero, polígono por polígono. Poly by poly é isso. É você fazer a estrutura do personagem, né, ou do modelo, polígono por polígono. Tem vantagem disso em relação à modelagem low poly? Não tem vantagem, não. Né? Não é questão de vantagem. É só uma abordagem mesmo. Né? Tipo assim, se eu quero fazer, né, a silhueta do personagem, então aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu já vou definir a silhueta toda dessa parte do corpo. Né? E aí, por exemplo, dessa parte de silhueta, eu vou pensar em como que eu puxo. Deixa eu dar um preenchimento aqui. Não, então agora deixa eu fazer aqui o que eu preciso para marcar a face, né? Então, lá vou eu para puxar isso aqui. Então, é a mesma coisa da modelagem. É a mesma coisa da modelagem low poly, só que você está puxando polígono em vez dos loops. Mas
Porque eu aprendi desse jeito, na hora que eu for chegar para modelagem high poly, vocês vão ver que eu faço às vezes meus personagens. Então, se vocês observarem os vídeos que tem gravados, coisas, que eu faço às vezes meu modelo direto no poly by poly, já no o high poly e o low poly, simultaneamente, já no poly by poly. Mas isso é, de novo, não é mais rápido nem melhor de fazer, é só um jeito de pensar a coisa. Não, eu vou fazer toda a estrutura do personagem, loop, bonitinho, já. Tipo, ele já é o low poly usando um subdivision surface para fazer o high poly. E eu não falo que é melhor ou pior. O que eu falo é assim, é mais barato. Porque uma vez que você termina o modelo, você terminou realmente ele. Já terminou duas versões, low poly e os LODs de um nível e dois nível. E você já faz os detalhes todos, você já vai fazendo a modelagem da coisa. Então, o poly by poly é muito comum você encontrar modeladores que já fazem direto no acabamento. Então, eles estão queimando etapa de blocagem, etapa de base mesh, e você fala, pô, mas parece vantajoso. É, mas também é muito chato de modelar e é muito demorado, se você for pensar. Então, não é velocidade, é custo. Se eu for contratar um profissional que faz modelo poly by poly e já faz acabamento, então quer dizer que eu não estou contratando, às vezes, um cara para retopologia, não estou contratando um cara para blocagem, ou um cara para coisa. Então, ele adianta um pouco o serviço, mas não quer dizer que ele adianta em velocidade. Ele adianta em logística só. Então, eu falo isso mais porque eu vou usar poly by poly, principalmente em retopologia, tá? Eu vou usar poly by poly, é como eu penso a coisa. Não, deixa eu fazer aqui a retopologia, tá? Mas, de novo, tem material na biblioteca da PUC em DVD, gente, vocês DVD Play, que é um curso da Blender Foundation antigo, que é todo poly by poly. Aí vocês verem assim, ah, Daniel, você é dessa época? Eu falei, não, o seu anterior é isso. Quando saiu esse curso, eu já estava formado, já estava trabalhando. Então, você assim, nossa, então, de quando é esse vídeo? O que está acontecendo? Né? Mas é interessante pensar que você pode realmente construir o seu modelo a partir de plano, não tem nada de errado. E esse é um jeito de pensar a modelagem. Tá? Então, poly by poly é isso. De novo, demoraria muito para fazer o personagem aqui. Eu vou apagar. E agora eu vou fazer a blocagem. Tá? Então, cadê minhas anotações aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu passei pela modelagem, agora a blocagem. A blocagem é o mais gambiarra de todos, mas é o mais divertido de todos também. A blocagem é quando você vai, a partir de geometria, eu vou pegar aqui um cubo, tá? Vou pegar um cubo aqui e vou tirar esse mirror por enquanto, tá, gente? E eu vou subdividir esse cubo aqui 3 vezes e suavizar, né? Dar um smooth. Aí você vai perguntar, Daniel, por que você não fez uma esfera? Você é doido? Talvez eu seja. Mas é por causa disso aqui, ó. Isso aqui é um quadrisfere, que é o quê? Eu não tenho aquele triângulo e aquela forma circular na ponta. Eu tenho frente, lado, topo e base. Então isso é um pouco melhor para a gente modelar certas partes do que a esfera. Tá? Então, se você vai fazer a blocagem com essas formas, se você puder usar uma quadrisfere, você vai ver que na hora de deformar fica melhor para fazer a construção de certas partes do corpo, né? Exato. Você precisa, para a cabeça, você precisa de quina aqui, aqui, aqui e aqui. E essas quinas já estão aqui, ó. E na esfera não tem essas quinas na topologia. Então, vale a pena você pôr um cubo, subdividir ele e transformar ele numa esfera por causa da topologia, tá? Mesmo se você vai fazer isso aqui. Então, vamos pegar esse aqui, deixa eu colocar esse camarada aqui na cabeça. Aqui eu vou usar proportional editing, tá? Para as coisas. Então, eu posso pegar essa forma e empurrar assim, ó. Tá? Assim, aqui, ó, se eu quero fazer simétrico,
eu ligo a simetria aqui, ó, e eu consigo fazer algo de simetria, mas eu não estou preocupado com isso não. Tá? Talvez eu tenha feito alguma coisa assimétrica na topologia. Vou adicionar aqui um cilindro. Cilindro. 8, preenchido com triângulo, tá? Para blocagem, é muito importante que a coisa seja fechada, tá? Blocagem você não faz com forma aberta. E aí eu vou pegar esse camarada aqui, ó. E vou colocar ele... Opa! Eu quero minha proportional editing, só que eu quero ele só no que tinha conectado. E aí, qual que é o ponto aqui? Deixa eu pegar esse cara aqui. E vamos enterrar ele aqui na cabeça. Vamos pegar esse camarada aqui. Vamos puxar ele para cá. Eu talvez não queira puxar edit nessa parte. Vamos pegar Scale, Rotate, Grab, Scale, Grab, né? Se eu precisar puxar alguma coisa aqui, ou se eu precisar ajustar isso aqui, eu vou, tá? Então, talvez eu queira puxar esse loop interno aqui todo para cá, para poder fazer um formato um pouco mais ajustado. Vamos adicionar uma outra cubosfera aqui. Cubo. Tá gigante. W. Subdivide. 3 cortes, porque eu quero corte do meio. Smoothness. Vamos colocar isso aqui alinhado aqui no centro. E, de novo, o que eu quero usar aqui é proportional editing. O meu mirror talvez não esteja funcionando certinho por causa do alinhamento, tá? Mas eu vou tentar mesmo assim. Ele não está funcionando por causa do meu alinhamento aqui no espaço. Não tem problema não. A gente faz sem ele e fazendo com 2 vértices selecionados. Talvez eu queira isso até aqui, talvez não. Vamos puxar esse cara para trás aqui. Vamos puxar esse aqui para cá. Vamos puxar esse aqui mais ou menos para cá. Eu quero isso aqui fazendo o tronco. Então talvez eu queira rotacionar um pouquinho. Deixa eu desligar o raio-x, porque eu quero que vocês vejam que eu estou fazendo o encaixe dos blocos mesmo. Tá? Talvez eu queira, inclusive, deixar isso aqui um pouco afundado para poder vir com outras peças aqui. E talvez eu queira puxar um pouquinho esse camarada aqui. Tá? Massa. De novo, a coisa não está centralizada bonitinha. Eu queria, mas não está. Então vamos alinhar bonitinho assim. Shift S, cursor to selected, Shift A, cubo, subdivide, 3, smoothness máximo, scale. E aí, mesma coisa, eu vou pegar essa parte aqui do meu... Será que eu consigo fazer só a barriga? Vamos ver se eu consigo fazer só a barriga aqui. Vamos ver se eu consigo fazer só o abdômen aqui nesse camarada aqui. Acho que vai dar legal. Deixa eu fazer assim, scale em X. Até mais ou menos aqui tá legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer um peitoral para ele também. Cubo. Subdivide. 3 níveis. Scale. Opa, foi demais. Coisas que são simétricas, gente. Coisas que são simétricas como ombro, perna, eu vou acrescentar depois, por preguiça, tá?
É pura preguiça mesmo. Então, deixa eu vir aqui. Scale em X. Vamos pegar esse camarada aqui, vamos puxar isso aqui para cá, vou puxar esse cara para trás. Aqui, porque eu quero fazer espelhado, eu vou fazer com os dois selecionados aqui. E aí, por exemplo, se eu quero fazer ele mais puxado para fora ou mais puxado para dentro, depois eu preocupo com isso. Então, deixa eu puxar assim. Z. Y. Vocês estão entendendo a lógica, né? A lógica vocês estão entendendo. Então, tá bom. Vamos deixar a minha preguiça atuar, então. Shift D. Scale. Grab. Talvez rotate assim. Talvez rotate assim. Aqui eu talvez precise fazer a coisa com a coisa de sincronia já. Então talvez aqui eu precise fazer a pena. Então, deixa eu fazer só o que seria a base para o quadril. Scale em X. Tá. Talvez eu queira fazer esse aqui, né? Tipo, mais para frente assim. Eu tô caçando volume, tá? Então eu não tô preocupado com certos aspectos da estrutura não, tá? Aqui se eu achar que não tá legal a simetria, eu não preciso preocupar não, porque depois tem recurso pra gente tornar a coisa simétrica, né? O que eu quero achar aqui é só um ponto onde eu consigo identificar certas formas anatômicas, né? Então, vamos pegar esses dois aqui, Scale em X. Então, isso é uma marcação interessante. Aqui. Será que eu faço trapézio aqui de uma vez? Talvez. Trapézio, clavícula, assim, dá pra reciclar esse cara aqui. Eu tô invocado que minha simetria ela não funcionou. Mas tudo bem. Pode ser algum vacilo meu, mas... Sabe quando você usa o negócio no dia a dia e de forma esporádica, e aí na hora que você precisa mostrar, você fala assim, nossa, o que eu tô esquecendo? É um pouco disso, a simetria desse... Vou fazer rotate. Rotate. Vamos pegar, talvez, esse vértice aqui e puxar ele em Z. Aí. Agora eu quero esses dois aqui. Massa. Tá. A pergunta é, desse ponto, e daí o que eu faço com esse negócio? Se eu coloquei esse tanto de goma no meu personagem, esse tanto de pedaço, né? O que eu faço? Na verdade, blocagem é o que a gente faz para a escultura. Blocagem é o que a gente faz para poder esculpir depois. Esse é o workflow mais recorrente na indústria. Você faz a blocagem, da blocagem. E a blocagem ela vai ser feita no raciocínio que eu estou seguindo aqui. Na hora de fazer o braço, eu vou fazer o bloco do braço.
Na hora da perna, eu vou fazer o bloco da perna. Se eu fazer o cabelo, eu vou fazer o bloco parceiro. Eu não vou fazer tudo num objeto só. Para poder esculpir o torso, esculpir o braço, esculpir a perna, tudo antes. Inclusive, posso esculpir o braço assim e na hora de montar eu colocar na pose T, se eu quiser. Então isso me dá uma certa liberdade. E aí, o que acontece é que esse base mesh, ele vai passar pelo tratamento do remesh. Eu vou colocar aqui um valor mais baixo. E o remesh vai transformar todas essas peças num bloco só. Eu queria muito perguntar, mas sabia que explicar. Mas pode perguntar sempre. Então, aqui, ó, se eu colocar talvez 0,2... É que eu sempre vejo o pessoal discutindo, aí eu penso, caramba, magicamente me conectou, como é que esse fulano fez isso? É o remesh. Eu tenho 2 remeshes. Quer dizer, eu tenho 3 remeshes. Eu tenho um remesh que é um modificador, que nessa etapa de fazer a primeira parte da malha básica, cara, chuchu, suave. Você pode digitar aqui, inclusive pegar a medida, né? E você tem um remesh aqui dentro, tá? Pode ter sido não. Você tem um remesh aqui dentro. De novo. Então você pode usar o remesh aqui. E você tem um remesh dentro da ferramenta de escultura, que é o que o pessoal usa bastante, né? Que você percebeu, que é aqui, ó. Vamos dar um. Então o cara pega um bloco de massa, encaixa ali, e aí de repente conecta mágico. É esse remesh acontecendo aqui. Eu consigo pegar a definição da malha pelo conta-gota, então se a malha está muito recortada e eu preciso de muita definição, eu consigo no conta-gota pegar o tamanho da face para calcular o nível de voxel que ele tem, né? E aí na hora que eu gero o remesh, ele calcula. O que eu estava usando lá no outro era tipo 0.02, não é isso? 0.02, né? Aí, ó. Então, no meio da escultura, o pessoal faz isso. Então, a coisa conecta magicamente, né? E a gente faz um processo de escultura que a gente passa pelo... você pega a malha, às vezes você começa com a topologia dinâmica, que vai zoar a topologia toda do seu personagem, vai gerar muita coisa que parece suja, artefato, mas que é bom para você acrescentar informação que não está lá, né? Então, você puxar um braço que não existe, ele é legal. E geralmente depois de fazer esse bloco, você roda o remesh, vai para o multi-resolution para ir criando detalhe, você avança detalhando o modelo, e aí quando você está muito detalhado, você volta para a topologia dinâmica para o ajuste fino, assim, para o ajuste do... Ah, não, mas eu preciso de um negócio que é muito, muito minúsculo. Então a gente usa demais esse remesh, essa lógica de bloco de malha, remesh, bloco de malha, remesh. A gente usa muito essa escultura. Esse recurso aqui que corta o modelo enquanto você esculpe. Ah, tá, os atalhos, né? Eu não decorei os atalhos desse não, mas provavelmente para quem está usando é bom saber, né? Sim. Um desses atalhos, tem um desses atalhos que, dependendo da janela, ele é refazer a última operação. Aí tem que ver, porque eu sei que um desses atalhos, se você apertar na outra janela, vai dar uma outra coisa, tá, gente? Vocês têm que ficar atento à posição do mouse para não dar ele em outra janela. Tem um deles que eu sei que ele faz, não sei se é o Ctrl+F, que ele refaz a última operação. Se tiver numa outra janela, talvez você rode uma coisa sem perceber, tá? Mas vamos voltar aqui. No nosso processo de fazer o base mesh, né, seria, por exemplo, vamos colocar isso aqui nessa coleção aqui. Vamos chamar essa coleção de base mesh. Geralmente é legal pôr o nome do personagem, né? Então, eu não tenho um personagem aqui, então vamos pôr char base mesh. Male, ou então, se você está fazendo um personagem do seu trabalho, você colocar o nome do personagem base mesh, esse é o personagem, esse é o base mesh dele. E aqui, por exemplo, seria o torso, né? Torso. Então, colocar, por exemplo, o nome do personagem, char, torso. Depois que a gente estiver fazendo mais detalhes, né?
char, torso. Lembra que essas estruturas eu peço na avaliação, tá? E aqui, side. Né? Referência front, side. Né? E aí, por exemplo, para fazer o braço aqui, ó, eu vou adicionar aqui o... Né, eu tenho o quad... Eu tenho o round cube. Tem um round cube. Deixa eu ver. Não, não é esse que eu quero, não. Eu lembro que tinha um objeto extra que ia fazer isso pra gente, mas eu não vou lembrar. Vamos de cubo mesmo. Né? Mas eu lembro que tinha um jeito de fazer adicionar isso mais pronto. Né? E aí? Mesma coisa, né? Eu vou pegar esse objeto e fazer isso. E aí, já que a gente tem uns minutinhos, deixa eu mostrar que você não precisa necessariamente de proporcional edit, e você já pode começar a explorar a ferramenta de escultura para fazer isso. Tá? Então você não precisa necessariamente, mas proporcional edit e tal, você pode usar a ferramenta de escultura sim. Tá? Então vamos entrar na ferramenta de escultura só para a gente ter uma introduçãozinha muito leve dela, tá? Muito leve, a gente vai avançar nela aos poucos. Mas é se saber, tá? Saber. Cada um dos blocos de cor do meu, né, da minha barra de brushes aqui do Blender é um motor de escultura, é um motor de brush de escultura, então cada um tem uma lista de configurações diferentes. A gente não vai entrar nas configurações agora, eu não preciso entrar nessas configurações agora, porque elas são muito massivas. Eu posso concentrar no tamanho, força, direção, né, que são esses daqui, né, e se tem pressão da caneta ou não, tá? Então, se a gente for ver aqui, eu estou com o Sculpt Draw, né, que é o primeiro menu aqui em cima. Como eu estou gravando o vídeo, deixa eu apontar aqui também, né, tem o Sculpt Draw. Aqui eu tenho o tamanho do brush e se ele é sensível à pressão. Aqui eu tenho a força do brush, se é sensível à pressão, e se ele está puxando a normal positivamente ou negativamente, que seria estufar e afundar. Tá? Cada um desses brushes aqui vai ter um nomezinho, e eu posso ter subbrushes dele, que é o que eu não vou entrar agora, mas eu posso ter, dentro de cada um desses, eu posso ter uma série de presets de brush. Quem que me interessa aqui? Esses azuis são os que mais parecem com o processo de desenhar, né? Ou eles se assemelham mais a brushes de desenho em comportamento, tá? Então você faz uma linha no modelo, né? Você faz uma coisa assim. Esses aqui são os de polimento, são os que vão polir e reduzir relevo, então eles vão suavizar os ângulos da malha. E esses aqui são os de transformação, que eu acho que é o primeiro que eu tenho que começar aqui para poder fazer esse trabalho. Então aqui eu vou ter como dar escala, né, para dentro, que é o pinch, isso é um scale. Eu vou ter grab mesmo, tipo, igual o grab que a gente dá dentro do modo edit. Eu vou ter deformação elástica, eu vou ter o pose e o rotate, que são ferramentas de rotação, e eles funcionam com a mesma lógica do proportional editing. O meio do brush é onde está mais intenso, a beirada do brush é onde está mais fraco. Então, se eu pegar o grab aqui, ele vai tentar localizar o vértice aqui no meio do brush, essa bolinha branca no centro do brush é o vértice que ele está pegando. E se eu puxar aqui, ele está fazendo um grab com o proportional editing. Se eu aumentar o tamanho do brush, ele vai aumentar a área de influência dele. Certo? Tem atalho para essas coisas? Tem atalho para essas coisas. Atalho para tamanho de brush é F. Né? E aí eu posso fazer realmente a minha estrutura aqui do meu ombro, né? Puxar isso aqui igual uma massa. Então, para quem quer começar a acostumar com a escultura, é legal você ver como se comporta, né? Então, de novo, se ficar ruim, não é tão grave, né? Não é um negócio tão... Nossa, ficou ruim. Mas tudo bem, é o processo de aprendizado. É melhor errar nessa parte do que errar no último segundo, nas vésperas da entrega. É só, ops, errei com a minha ferramenta de escultura. Nossa, caguei o modelo. Então aqui é um lugar onde você pode explorar bastante, né? Então aqui o grab, ele é bem interessante pra gente, né? Ele é bem massa. Né? Posso
trabalhar aqui. A força, né, essa intensidade aqui, se vocês quiserem mudar, se F é o tamanho, Shift F é a força, tá? Então, mais fraco não vai fazer nenhuma alteração, mais forte vai alterar bastante, e aqui já dá para ver como é que está a curva da minha edição. Ele é mais intenso no centro do brush e mais fraco na beirada do brush, né? Então essa curva aqui me diz qual que é a força do brush. Depois a gente vai ver onde é que a gente edita essa curva para poder ter, às vezes, um brush que afeta todo mundo por igual, né? Mas para começo, isso aqui já resolve bastante a gente, para essa parte de base mesh, já resolve bastante. E eu tenho também os brushes de suavização, que eu acho que nessa etapa eles ajustam bastante. Então, se você quiser suavizar os ângulos, né? Isso aqui é muito legal, tá? Então, Grab é interessante. Elastic Deform também, ele vai mover ele vai considerar a malha como um todo para deformar. O Rotate, ele vai parecer mais que você está batendo massa de bolo, mas tudo bem, né? Dá para torcer uma coisa ou outra aqui para poder fazer uma pontinha para fora, uma pontinha para dentro, tá? Então vocês podem usar isso para poder fazer esse ajuste, tá? Eu vou lá no modo objeto ou no modo edit da coisa, tanto faz, né? Para acrescentar mais peças aqui no braço, né? Então eu vou querer adicionar provavelmente um outro cubo com a mesma divisão, subdivide, 3, e eu vou querer uma suavidade grande, né? Então, vou fazer isso, e eu vou querer também espelhar o braço, né? Eu não quero fazer o braço só de um lado, né? Então, provavelmente depois eu vou querer adicionar um mirror, então é bom lembrar que o mirror, ele vai depender da origem, né? Então, se eu adicionar um mirror no braço aqui, ó, ele vai estar aqui. Eu posso usar o torso do personagem como referência para o mirror, né? Então, se o torso do personagem é quem faz o espelhamento, né? Então eu posso ter meu braço como objeto, girar ele, trabalhar com ele, né? Inclusive na hora de fazer ele, né, posar como, né, fazer a pose T, funciona, né? Deixa eu pegar aqui na escultura, só para a gente ver o BO que é essa peça. Eu estou com uma peça aqui, se eu der o grab aqui, vai pegar todo mundo, né? Vai pegar todo mundo. A gente tem como gerar face set, tem como gerar essas máscaras, né? Mascarar coisas. E tem como também fazer máscara automática do brush, né? Então, o auto-masking aqui, que é o que eu quero, né? Vamos pegar aqui auto-masking de topologia. Então, agora ele está mexendo só o bloco conectado, né? Se ele está mexendo só o bloco conectado, então quer dizer que eu posso pegar esse conjunto de malha aqui para tentar fazer o meu bíceps, né? Eu tenho um pouco mais de liberdade. E aí, como eu disse, eu posso vir aqui suavizando os ângulos que eu criei, né? Suavizando os ângulos e fazendo, né, puxando para lá. Eu também posso, se vocês quiserem inventar, também posso desenhar, né? Eu posso experimentar isso aqui. A princípio, eu estou interessado nessa estrutura aqui de deformação, certo? De novo, se você tiver mais facilidade com se você tiver mais facilidade com a edição, modo edit, não tem problema fazer tudo no modo edit. Se você estiver experimentando escultura, estiver achando legal, quiser fazer tudo usando o método de escultura, não tem problema também. A ideia é essa mesmo, que vocês experimentem e façam o trabalho de base mesh nesse sentido, né? Então, se fizer um esquema de blocagem desse, é um bom base mesh. Se fizer um de modelagem low poly com as formas também, é um bom base mesh. Os dois são válidos como base mesh. O que você achar que resolve melhor a sua vida. De novo, a gente está fazendo esses base mesh com o intuito de que eles sejam o nosso trabalho no final. Talvez fique ruim, você fala, não quero usar, quero trocar por um gerador. Tudo bem. Mas a ideia é que você tente fazer um base mesh que vai se tornar o seu modelo final. Tá? A ideia é que você fala, nossa, se eu conseguir fazer, quer dizer que eu sou autor de 100% do processo. É mais legal
para sua confiança, para sua carreira, e etc. Beleza? Alguma última pergunta, pessoas? Tá introdutindo de ter o remédio? Ou pode colocar? Não é legal você deixar os blocos, porque o remesh já é a gente fazendo camada de detalhe. Então é legal que tenha os blocos mesmo. Tá? Pode entregar só a estruturona assim, não tem problema. A gente testa o remesh em aula, vê como é que tá funcionando, tá massa. Você entrega só a blocagem. Blocagem. E na blocagem você pode fazer outras coisas além do corpo. Pode ser blocagem de acessório, blocagem de cabelo, blocagem de quanto do design você achar que você consegue. Faça o máximo de blocagem que você conseguir. Lembrando, próxima aula nossa é a aula da gente blocando. Se você não fizer até lá, podemos fazer Aula de terça-feira. lembra de colocar o Blender lá, acho que não tem não. Pode ter. Ainda não tá lá não. Vou falar com o Mal, Mas era para já estar. A gente já pediu desde o começo do semestre. Só comeu mosca. Demora pra ver. Tá? Beleza, pessoas. Estão liberados. E até terça-feira. Diga. Tá querendo ver o pessoal do slide de Deixa eu dar um stop recording aqui, porque eu vou ter que sair.